A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso painel aqui em nome da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas. E quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Unimed Erechim. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você já conhece. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoleto. Clínica de Olhos Erechim. Portanto, bom, nós continuamos falando no painel sobre política e estamos ouvindo alguns pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal, e hoje estamos recebendo com muito prazer aqui o pré-candidato do PSD a deputado estadual, né? O Marcelo Arruda, ex-prefeito de Barra do Rio Azul. Me permito tratá-lo como Marcelo? Né? Marcelo, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Muito boa noite, Odi, boa noite a todos os espectadores. Uma alegria aqui poder participar da programação e falar de um tema tão importante que é as eleições de 2026, onde a gente tem que debater e realmente poder levantar os temas importantes para a nossa região, para o nosso estado e para o Brasil. Bom, é voz corrente, assim que há uma certa decepção, uma decepção, e o senhor disse, é bom estar aqui para debater um tema tão importante. Por que é tão importante? Hoje, eu tenho nessa nossa caminhada política que iniciou lá na Unicampus de Erechim, quando eu fui presidente do DCE, após eu tive a oportunidade de também atuar tanto no governo do estado como na prefeitura de Barra do Rio Azul, depois ter tido o privilégio de ser 8 anos prefeito daquela cidade, ter sido presidente da nossa AMAL e presidente em 24 e 25 da FAMURS, a gente entende como é importante a política. Às vezes a gente está decepcionado com o sistema, com algumas lideranças que estão lá em Brasília, mas não são todos iguais hoje. Tem muita gente boa que batalha, que luta, e a gente pode falar da nossa região, o que a política, através da união das pessoas, que deixou o P de partido de lado e olhou o P das pessoas, conseguiu transformar o Alto Uruguai de 2017 para cá, onde a gente conseguiu lutar por tantas obras, por tantas ações que mudam a vida das pessoas. Nós precisamos de bons políticos e pessoas que conheçam a região e a nossa sociedade, todos os segmentos, a agricultura, o mundo empresarial, o funcionalismo público, né, o comércio, a indústria, para poder estar lá batalhando por políticas públicas que ajudem as pessoas, que não atrapalhem quem quer empreender, que consiga trazer resultados, porque eu sempre tive como ideal de vida e aprendi isso com os bons políticos, que cada centavo tem que ser revertido em ações que melhorem a vida das pessoas. Porque se o político não atingir essa finalidade, ele não está cumprindo o seu papel. E é por isso que no nosso decorrer da nossa conversa a gente pode mostrar como
a boa política mudou a realidade de uma pequena cidade que era Barra do Rio Azul, como a gente conseguiu trabalhar regionalmente aqui na nossa AMAL e o trabalho que a gente teve no meio junto com as 497 cidades hoje, onde nós assumimos um dos mandatos mais difíceis da história da FAMURS, onde 95 municípios estavam em calamidade e 359 em situação de emergência frente às enchentes e desmoronamentos que atingiram o nosso estado. Inclusive, Barra do Rio Azul sofreu 2 enchentes e a gente conseguiu, de forma rápida, ágil e através do diálogo, mudar a realidade, reconstruir a cidade, ajudar os nossos municípios no estado para poder restabelecer a normalidade e as pessoas continuar morando onde são felizes, que é nos seus municípios. Qual é a força que um deputado tem? Um deputado... Em termos de influência, de conseguir os pleitos e tal, que depois o senhor vai detalhar. O deputado ele tem que buscar... Agora, nesse momento aqui, cada um tem que ter o seu posicionamento e a defesa dos seus ideais. Mas quando ele está lá eleito, ele tem que ter diálogo. Respeitar quem está como governador, respeitar quem está como presidente e nas demais entidades do Estado e do Brasil, e através do diálogo levar as demandas e buscar soluções. É esse o papel, ele tem que ser o embaixador da região, das cidades, para a gente poder buscar os resultados. Porque se for simplesmente um parlamentar que só fico criticando ou que fico só sugerindo sem apresentar soluções, eu não vou ser efetivo. É assim que a gente conseguiu, como prefeito, como presidente da FAMURS, fazer a diferença, transformar. E é esse o caminho que o parlamentar tem que ser, ele entendendo a realidade da sua cidade, da sua região, fazer o intercâmbio, sendo o elo lá no governo do estado, porque o governador tem 497 cidades para estar cuidando hoje. E se você não está lá persistindo, lembrando de Erechim, lembrando do Alto Uruguai, lembrando das demandas que são de infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, o desenvolvimento econômico, se a região não é lembrada, não é persistida, você tem que ser chato. Chato no bom sentido de estar lá todo dia. Esse persistir, esse ser chato, esse reivindicar, não se cinge, não se limita apenas aos discursos em plenário. Discurso em plenário é pouca solução. Sim. Você gravou ou gravar um vídeo na internet, se você não for lá e realmente encaminhar uma solução, né? Apresentar uma sugestão construída aqui na região e você levar lá a demanda com diálogo e junto com as entidades. Você tem que trabalhar sempre de mãos dadas para poder construir, porque aqui o exemplo do Alto Uruguai é uma região que eu, quando presidente do FAMURS, sempre falei que a nossa união fez a diferença nos últimos anos. Porque quando a gente ia no governo do estado, ou lá no governo federal, a gente sempre ia com as 32 cidades, com as nossas entidades representativas, a CIE, CDL, FEComércio, os sindicatos, né, as demais forças vivas aqui da nossa sociedade, e todo mundo lá ia junto e dizia, essa é a prioridade. A gente parou de cada um lutar por uma pauta individual, porque você vai apresentar várias pautas, isso aqui é o mais importante para mim, isso eu não vou debater, acaba perdendo força. Isso mudou quando? De 2017, eu falo com experiência própria, vivi de 2017 para cá, quando a gente viu na própria AMAL, onde todos os prefeitos começaram a ter essa mentalidade. Né? Porque nós vivíamos em algum momento atrás, às vezes, as divisões políticas, é do meu partido, é do A, é do B, isso é bom para Erechim, mas não é bom para o interior, ou é bom para o interior, não era bom para Erechim. E Erechim também passou a ter um papel muito importante nos últimos anos. Falo isso na figura do nosso prefeito Paulo Polis, que tem sido um grande líder de poder também liderar, porque é a cidade polo. A cidade tem 110 mil habitantes, que é uma das maiores do estado, que tem uma importância gigantesca, né, no nosso PIB do Rio Grande do Sul, e ela precisa ter o seu papel como a mãezona da região para realmente poder, junto lá no governo do estado, liderando aqui os demais municípios, para poder conseguir os avanços, né? Uma região que tinha de 32 cidades, onde 10 que não tinham acesso asfáltico, né? Isso era uma dívida não de um mandato, de dois, desde a emancipação das cidades. Uma região que tinha dificuldade de ter um serviço de saúde de qualidade, que nós tínhamos a situação do agro também, que não havia uma questão da tecnologia que chegasse ao interior. Então foram vários temas que foram debatidos e a gente avançou e conseguiu trazer conquistas para melhorar a vida das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a tua vida, digamos. Você já disse que a tua vida em termos de trajetória dentro da política, dentro da administração pública, você começou como dirigente, como presidente do DCE lá na URI, né? E dali em diante?
Exato, lá acho que foi o despertar, né? Hoje a universidade ela é um ambiente para você fazer aquela boa política de debater. Qual é o curso que você fez? Eu iniciei em 2002 com Ciências Contábeis. Daí eu tive a oportunidade no Congresso Nacional da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, lá em Goiânia. Então lá a gente viu os grandes debates, os grandes temas. E quando a gente voltou de lá, porque foi um ônibus com várias lideranças aqui, um representante de cada curso, e a gente voltou de lá muito esperado, diz, olha, através do Diretório dos Estudantes a gente pode estar ajudando a melhorar a nossa universidade. Nós tínhamos algumas demandas de infraestrutura na URI para melhorar. Eu me lembro na época que eu tinha vindo da escola Barão do Rio Branco hoje, e lá na época as classes, as cadeiras eram estofadas. E a URI ainda tinha aquela classe, o assento de madeira, então eu dizia, como é que uma universidade do tamanho da URI ainda não modernizou, não melhorou os assentos das salas de aula. Daí, a partir daquilo, a gente também levantou uma proposta para os estudantes e a gente trabalhou muito na melhoria da infraestrutura, mas na época a gente conseguiu apresentar a proposta para os alunos, eles acreditaram na nossa chapa, fomos vitoriosos, teve uma disputa de 2 chapas, teve debate, nós passávamos em sala de aula, mobilizávamos os alunos, era uma campanha eleitoral a nível estudantil. E a partir daquilo a gente conseguiu sentar com a direção da Unicampus de Erechim, apresentar as demandas com a reitoria, mas sempre com o diálogo. Nunca fomos lá fechar portão, protestar, fazer o que a gente via às vezes em alguns movimentos estudantis que não era a nossa forma. Eu sempre fui daquela linha. A gente tem que apresentar o problema, apresentar a sugestão e com o diálogo buscar a solução. A gente sonhava isso, às vezes a entidade podia aqui e nós achávamos um meio termo. E a partir dali teve muitas melhorias, tanto que eu fiquei 3 vezes presidente do DCE lá da Unicampus de Erechim. Após isso, participei do movimento partidário, as minhas origens eram do PTB, Sérgio Zambiase, Nadir Petroski, né, que foi um deputado que teve aqui por 5 mandatos na nossa região, um trabalho muito presente na área da saúde, assistencial para ajudar as pessoas, que na época nós não tínhamos serviço. Olha, se a gente lembrar lá em 1990, até os anos 2000, os desafios que nós tivemos hoje, as pessoas tinham que ir para Porto Alegre, as prefeituras não tinham toda a infraestrutura para poder transportar os pacientes. Eu me lembro o trabalho dos albergues, que foram muito importantes naquele momento para poder ajudar as pessoas a buscar o tratamento de saúde. Falo com propriedade, conhecimento, que a minha mãe, em 1995, ela foi diagnosticada com câncer do útero, e aqui não tinha tratamento em Erechim. Ela tinha que se deslocar a cada 15 dias para Porto Alegre. Você chegar lá numa capital, você de uma cidade de, na época, acho que era 70 mil habitantes, 60, Erechim, e você lá poder buscar o centro de saúde, saber os encaminhamentos, era um desafio. E eles faziam todo esse trabalho de ajudar, colaborar, pela omissão do Estado. Porque às vezes não era um papel de um deputado, mas na época foi importante para isso. Mas a gente aprendeu que através da solidariedade, da parceria, olhar pelo próximo, a gente pode fazer a diferença. Após isso, eu tive então a oportunidade de trabalhar lá em Barra do Rio Azul, como secretário, como assessor. Tive uma passagem de 1 ano pelo governo do estado como diretor da Secretaria do Trabalho e Metroplan, no ano de 2011. Depois eu tive uma eleição em Barra do Rio Azul, 2012, que eu apresentei a proposta, acabei perdendo a eleição hoje. Mas aquele perder a eleição foi importante para a cidade, porque ela passou por um engrandecimento da política, que tanto que em 2016, daí eu fui para a vida empresarial, a gente tem uma transportadora, a família, foquei nos negócios aqui na cidade de Erechim, mas em 2016 as lideranças políticas vieram conversar comigo, Marcelo, tu tem que voltar para Barra do Rio Azul, porque o município precisa da tua ajuda, essa visão empresarial, essa visão de gestão, para a gente poder reerguer a cidade, porque infelizmente nós estamos num momento muito difícil. Na época o prefeito estava com os 9 vereadores sem a base de apoio, estava com dificuldades, teve um momento que teve que demitir todos os cargos de confiança porque não tinha mais dinheiro para poder pagar os salários, mas a partir daquilo surgiu um entendimento entre todas as lideranças para poder formar um consenso político, uma chapa única. E nesse sentido, então, a gente foi eleito lá em 2017 para esse mandato, e muitos diziam, Odil, o que tu vai fazer lá em Barra do Rio Azul, Marcelo? Agora a empresa da família está avançando, Barra não tem futuro, é uma cidade fadada a ser um município de aposentados. E eu disse, não, pessoal, as nossas origens da família é de lá e nós temos uma dívida de gratidão e nós precisamos, como cidadão, dar o retorno para onde a família nasceu, da onde a família veio. E eu enxergava muito que a nossa população tinha um potencial imenso, mas faltava o poder público estar ao lado do cidadão.
Então, a partir de 2017, o que eu identifiquei lá? De toda a política pública que fosse criado, era para estar ao lado do cidadão, para ajudar ele a ganhar dinheiro, para ajudar ele a ter independência, para ajudar ele a ter qualidade de vida. E claro, nós tínhamos que também batalhar pelas obras de infraestrutura que a cidade precisava. Primeiro de tudo era o asfalto. Barra do Rio Azul sonhava e esperava há décadas pelo acesso asfáltico. Lá na ligação da 420, faltava 17 quilômetros. Então a primeira coisa que a gente fez foi montar o projeto de pavimentação asfáltica, nem projeto tinha. E a partir dali, batalhar, persistir, e a gente conseguiu já em 2019 os primeiros 4 quilômetros hoje. Depois, em 2021, com o governador Eduardo Leite, a gente conseguiu o restante dos km, e a partir dali a gente conseguiu um feito ainda maior de envolver mais 3 cidades, que era Itatiba do Sul, Aratiba e Erechim, para poder montar uma grande parceria, porque ali havia os trechos, cada 4, 5 quilômetros era de uma cidade, e a gente se uniu e conseguiu apresentar uma proposta para o governo do estado, numa parceria, numa união, já mostrando ali que não existia mais o P de partido e todo mundo batalhou. E em 2023 a 2024, Barra do Rio Azul conseguiu concluir todo o seu trecho de asfalto, e Itatiba do Sul, que esperava 50 anos pelo acesso asfáltico, em 2024 também conseguiu concluir. Mas lá em Barra do Rio Azul, as políticas que a gente criou para poder desenvolver a cidade foi primeiro identificar a vocação da Barra. Não adiantava dizer que nós ia trazer uma indústria, que nós ia trazer um grande comércio, porque logisticamente Barra estava um pouco fora do eixo. Mas eu sabia que no agro o pessoal era muito trabalhador, tinha conhecimento, sabia como atuar, especialmente na suinocultura e avicultura. Então lá, e gado de leite. Suinocultura, a gente criou um programa para poder ajudar os agricultores, depois criou um programa para ajudar no setor leiteiro, porque Barra do Rio Azul tinha 114 produtores lá em 2018, hoje, e produzia 700 mil litros de leite. E a gente sabia que esse setor, aos poucos, estava diminuindo os produtores, porque é um serviço trabalhoso. De segunda a segunda, às 6 da manhã, final do dia tem que ordenhar, e o pessoal estava, na sua grande maioria, trabalhando embaixo dos galpões. Quem já não foi visitar um parente sabe como é que era ordenhar o leite lá embaixo do paiol, agachado num banquinho, ordenhando as vacas, jogando no balde, do balde jogando para o resfriador, e eu enxergava aquilo porque a minha sogra era assim lá na propriedade dela. Digo, eu quando for gestor eu quero mudar essa realidade, quero ajudar a modernizar. E a gente fez um grande movimento com a Emater, com as entidades, e levou os nossos criadores de gado e leite a conhecer vários empreendimentos hoje, para ver como é que funcionava uma sala de ordenha automatizada e principalmente conversar lá com o cidadão. Valeu a pena? Você está arrependido? Está ganhando dinheiro? Como é que está? E quando você levava lá nas cidades, nós levamos ali em Erebango, levamos lá em Piranga do Sul, levamos em Getúlio Vargas, já tinha bons exemplos de sala de ordenhas automatizadas em 2018. E quando você falava lá com o agricultor, ele dizia, olha, eu estou arrependido sim, de não ter feito 10 anos atrás. Porque agora diminuiu o trabalho, antes eu levava 2 horas e meia, agora em 40 minutos eu ordenho lá o X número de vaca. Eu trabalho de pé, porque foi feita a fossa, era toda de azulejo, com a ordenhadeira canalizada, já caía direto lá no resfriador. As vacas produziam mais porque tinham qualidade para poder também entrar lá na sala de ordenha. Para fazer a limpeza com azulejo era tudo mais fácil. Então o pessoal saía de lá inspirado. E a gente criou um programa municipal que ajudava com um valor, 40% da infraestrutura. Então, isso nós pulamos de 10% das salas ordenhas que tinha na Barra do Rio Azul automatizadas para no final de 2024 para 50% hoje. Os produtores diminuíram de 144, que era o número de 2018, para aproximadamente 100 produtores. A produtividade era 700 mil em 2018 e em 2024 estava passando de 1,2 milhões. Então a gente diminuiu os produtores, mas com as melhorias das infraestruturas o pessoal produziu mais. A suinocultura conseguimos fechar em 2024 Barra do Rio Azul como o 35º maior produtor de suínos. Isso é um feito para uma pequena cidade de 1.700 habitantes, no meio de 497. Pela modernização, hoje, as pocilgas, os chiqueirões, que as pessoas já devem ter conhecido hoje. Na época, o pessoal tinha que ir com um carrinho de mão, com os baldes, alimentar os coxos. Hoje, a grande maioria dos chiqueiros são todos automatizados e outros já tem um robô que passa no meio de trilhos, que vai distribuindo a ração automaticamente. O agricultor no celular acompanha em tempo real com a câmera como é que está funcionando, quanto que está a conversão alimentar, com música para poder acalmar os bichinhos lá, os porquinhos, e aumentando a produtividade. E pularam naqueles chiqueiros que eram de 300 ou 400 suínos com os incentivos que a prefeitura deu, de terraplanagem, de auxílios na licença ambiental e de motivação,
pularam para 1.500 a 2.000 suínos as propriedades. Porque hoje é assim, para tu permanecer em qualquer atividade, você precisa ter volume. A margem é menor, mas você tem que ter volume. E o grande feito na área da avicultura, né? Barra do Rio Azul estava uma decrescente. Nós estávamos em 11º lugar aqui no Alto Uruguai, dentro da Aurora Coop, que é a nossa grande cooperativa. E em 2021 a gente viu que a Aurora ia investir muito nesse setor e criou um programa ousado de ajudar os nossos agricultores a estar colocando aquelas grandes estruturas, se chama Dark House. São aviários totalmente automatizados, aonde você aloja 42.000 aves. Uma pessoa consegue fazer toda a gestão daquela estrutura e tem uma rentabilidade muito boa para o produtor, que hoje gera uma renda importantíssima, e para o município é uma empresa de pequeno porte instalada lá no campo, onde gera mais de 3,6 milhões de reais de notas, gerando retorno de imposto e movimentando a economia. E além disso, Barra do Rio Azul se tornou o maior produtor de pêssegos aqui do Alto Uruguai. Está lá a família Bortolanza com 24 hectares hoje. A maior parte dos pêssegos que abastece Erechim aqui... lá o Bortolanza, vem lá da família Bortolanza. Referência também na área de citros, é o 11º maior produtor. E no leite ficou o 6º da nossa região. Então veja, de forma resumida, pessoal, quando você cria políticas hoje para ajudar o cidadão, você consegue gerar independência, você consegue gerar renda, que é esse o objetivo da administração. E eu sei que todos os nossos municípios do Alto Uruguai também estão nesse caminho. Muitos têm avançado, a gente serviu de exemplo para outros e também a gente buscou exemplo em outras cidades, que eu sempre digo, você não precisa inventar a roda, você tem que buscar os bons exemplos e levar para a tua cidade para fazer a diferença. E a tua passagem pela MAL e pela FAMURS, como é que foi? Foi importante, né? De 2023, presidente da MAL, a gente também conseguiu de forma sempre responsável, junto com todos os prefeitos aqui, conversar, dialogar, já fazer aquela linha de movimentos em conjunto, né, seguir o trabalho que vinha vindo nas outras gestões, estar conversando com todas as entidades para poder estar mostrando o nosso Alto Uruguai, os nossos municípios. E a grande passagem foi pela FAMURS, né, 2024, 2025, pela primeira vez na história, a gente conseguiu ter um representante aqui do nosso Alto Uruguai, ser presidente da maior entidade representativa dos municípios, que ela é o elo entre os municípios com o governo do estado, com o governo federal, com os órgãos de fiscalização, MP, Tribunal de Contas, com as entidades federativas, mas ao mesmo tempo foi um desafio, né? Porque quando eu assumi lá no dia 27 de maio de 2024, a nossa sede lá, a água lá no bairro Menino Deus, tinha chegado até na rua, então nós tivemos que fazer uma posse simbólica, porque estava com vários desafios de mobilidade dentro de Porto Alegre, as cidades estavam embaixo de mau tempo. Eu vinha de Barra do Rio Azul, que estava sofrendo a segunda enchente. A primeira foi lá no dia 13 de novembro de 2023, e a segunda enchente em apenas 6 meses, no dia 2 de maio de 2024, também atingiu 60% da área urbana. Então a gente sabia muito bem a dor dos municípios, os desafios que estavam tendo, e a gente vivia naquele momento da posse hoje, uma divisão política, uma disputa de gestão da crise. O governo federal, né, criou uma secretaria querendo colocar a forma de conduzir, e do outro lado o governo do estado. E nós, como entidade, tínhamos que mediar. Eu não entrei no debate. Eu sempre dizia, não me importa se vai vir no governo federal ou se vai vir no governo federal, do estadual. O que a gente precisa é solução. Lá no município está o cidadão aguardando a moradia, precisa refazer a ponte, precisa refazer o asfalto, precisa ajudar os empresários que perderam os seus negócios, precisa ajudar o agricultor que tiver as suas lavouras devastadas pelas chuvas. Então, nós tínhamos que buscar encaminhamentos para poder ajudar e resolver. Então, a gente teve um trabalho muito bom em conjunto com os nossos prefeitos para poder ter calma naquele momento, para poder ter diálogo e buscar soluções. E hoje, esse trabalho nos deixa muito felizes, porque onde nós temos ido hoje, todo mundo fala, Marcelo, tu foi um grande presidente porque tu teve essa tranquilidade de mediar e a gente poder ter conseguido avançar nas obras, que quando dava disputa, a FAMURS entrava em jogo e dizia, pessoal, aqui a gente não quer saber de debate, a gente quer saber de solução. Então, cada um dentro da sua possibilidade, o governo do estado, o governo federal, cada um ajudou. Isso acho que a gente tem que deixar registrado. Nunca veio no tamanho que a gente queria, mas os avanços chegaram, os recursos vieram e a gente conseguiu sair daquele momento difícil pelo apoio, mas principalmente hoje pela garra do povo gaúcho.
É um povo que não desiste, né? O gaúcho, onde ele está, ele transforma, ele faz acontecer. E a gente vê hoje, andando aqui pelo Rio Grande do Sul, que as obras ainda estão acontecendo. Claro que às vezes a gente cobra, gostaria que tudo em um ano tivesse resolvido, mas se você for em outros países, como eu tive a oportunidade numa missão na FAMURS com o governo do estado, que a gente foi visitar o Japão, que é um dos países que sofre muito com as mudanças climáticas, tsunami, enchente, vulcões, enfim, eles também levaram obras assim, 10 anos para poder executar. Então, nada é rápido, né? E ainda mais no nosso país, que tem um desafio ainda maior. Muito bem, nós estamos conversando hoje com Marcelo Arruda, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso painel, sempre em nome da Unimed Erechim e da Clínica de Olhos Erechim. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Consultas através do telefone 3712-0566 e também a Unimed Erechim. Bom, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre qual é o teu olhar com essa experiência toda que você tem sobre Erechim, que é o município mãe e tal, né? E todos os 32 municípios da AMAL. Hoje, falar de Erechim, eu falo, a gente tem as origens no interior, mas eu praticamente me criei em Erechim. Estudei na escola Heschmann, lá no bairro Santa Catarina, depois fui para o INLAU. Depois terminei o meu ensino fundamental no colégio João Caruso, do 5º ao 8º ano. Depois meu ensino médio técnico em contabilidade no Barão. Comecei com meus 14 anos de idade, a minha experiência no escritório de contabilidade aqui como office boy em Erechim. Então percorria de bicicleta buscando nota nas empresas e começando a nossa vida profissional. E a nossa região, e Erechim, primeiro, é uma região diferenciada no estado. Pela nossa experiência como presidente da FAMURS, a força e a garra dessa região, seja pela miscigenação cultural que nós temos, que é um diferencial, os italianos, alemães, poloneses, israelitas, os nativos, enfim, toda essa força que movimenta e vieram aqui os migrantes desbravar essa região, fazem um diferencial. O empreendedorismo dos nossos empresários, que aqui em Erechim e no Alto Uruguai você produz para todo o Brasil e para o mundo. Quando a gente está visitando e falando que as empresas que estão aqui instaladas, as pessoas ficam impressionadas que é de Erechim, então mostra a força e a garra com todos os desafios que nós temos de logística, de estar na ponta do estado, e isso nunca foi impeditivo para a gente poder avançar, mas poderia ter sido muito mais fácil que nessa batalha que hoje a gente se coloca como pré-candidato para realmente poder, agora com toda essa experiência, poder ajudar a quebrar, a avançar esses obstáculos que ainda impedem nós poder avançar ainda mais a passos largos. O interior aqui é muito forte no agro, né? Todos os municípios têm a sua expertise e são fundamentais porque o Rio Grande do Sul respira e vive do agro, 40% do nosso PIB vem dessa atividade, então a gente precisa manter ajudando os municípios, ajudando a nossa população que está no campo com políticas públicas para o pessoal continuar morando lá no interior. E isso primeiro tinha que resolver a questão dos acessos asfálticos, que avançou. Falta aqui na nossa região 3 cidades agora para ser concluídas obras, Entre Rios do Sul, que agora a qualquer momento vai ser dada a ordem de início. Nessa semana foi já assinado o convênio de 4 Irmãos e Jacutinga, que vai ligar aquele o trecho de 17 quilômetros, uma parceria de 2 cidades com o governo do estado.
Também uma ligação regional de Marcelino Ramos, a BR-153, que faz a ligação lá com Concórdia, muito importante para a questão do desenvolvimento do turismo. Tudo parcerias com o governo do estado que está sendo possível. E logo aí na sequência vai estar sendo assinado o convênio com o município de Carlos Gomes e Centenário para fazer a ligação da 477, que também é um outro município que precisava muito dessa ligação, porque Carlos Gomes tinha asfalto para o lado da Munor, São João da Ortiga. E, na verdade, saúde, infraestrutura, a questão de educação, comércio, é tudo que a nossa região dá mal. E para nós, que é importante a ligação que liga com aquela região, para poder conectar com Santa Catarina. E também de Benjamin a Faxinalzinho, agora na sequência vai seguir a obra. Benjamin está quase pronto o asfalto, quem passa ali pela 480 já vê o trevo praticamente executado, o acesso de 5 quilômetros, e na sequência vai chegar até Faxinalzinho. Então, a nossa região com infraestrutura passa a ter um novo patamar. A ponte ali em Campinas e Ronda Alta ficou pronta também, uma outra ligação importante lá com a nossa região da Anzópia, MNG. E a gente precisa avançar agora o acesso asfáltico ali. Tem já 4 quilômetros pronto de Campinas sentido a ponte, falta 6 quilômetros do lado de Campinas do Sul e 10 quilômetros do lado de Ronda Alta. Então, a expectativa é que a gente possa também estar mobilizando o governo do estado para vir para cá, para, junto com os prefeitos dessas duas cidades, poder batalhar por esse acesso asfáltico, que vai ser tão importante para ligar ali o escoamento de produção. Nós temos a Aurora, que tem a estrutura lá em Sarandi para abate de suínos. Nós temos várias empresas, escoamento de produção e principalmente também uma outra oportunidade que nós temos aqui na nossa região, além de todo o que a gente já citou hoje, é a questão turística. Quem vem para o Alto Uruguai aqui vê as belezas das nossas cidades, da nossa natureza, o acolhimento do nosso povo. Eu, quando fui presidente da AMAL e da FAMUR, sempre defendi que a nossa região aqui pode ser sim a segunda Serra Gaúcha em atrativos turísticos, pelas belezas que a gente tem. Olha o Vale do Dourado aqui, o que os empreendimentos aí já oportunizaram e desenvolveram aquela região. Nós temos aqui para a região de Floriano, Centenário, Áurea, a questão da cultura polonesa, que é encantadora, é receptiva. Tem a Festa Nacional da Tcharnina, o pessoal já tem o roteiro polonês, que você passa um dia conhecendo todo o histórico da cultura. Nós tivemos nesse último final de semana na cidade de Getúlio Vargas acompanhando o Festival da Cerveja, mostrando o potencial. Mais de 14 cervejarias estavam lá presentes, que você sai das grandes empresas e mostra que através de uma família, de um empreendimento, você pode gerar um produto de qualidade e gerar desenvolvimento aonde eles estão instalados e nas suas cidades. Nós temos também uma grande oportunidade hoje de avançar a questão dos trilhos, que a partir de 2027 termina a concessão da Rumo, e nós temos que aproveitar essa oportunidade de estar reivindicando com o governo federal que esses trilhos sejam doados para os municípios para transformar em grandes ciclovias, para transformar em locais de caminhadas, e aonde corta nos municípios também poder estar melhorando as nossas ruas. O exemplo de Erechim, você pega todo o trecho das Três Vendas, que precisaria ali paralela a José Oscar Salazar, está ampliando aquela avenida de baixo para poder melhorar ali o fluxo de veículos. O trecho corta todo o nosso município, então nós temos que aproveitar essas oportunidades. A gente sabe que a prefeitura já está correndo atrás, mas a pré-candidatura a deputado visa mostrar que quando você tem parlamentares que conhecem a realidade, os problemas das nossas cidades, você pode ter uma liderança que está lá efetivamente batalhando, lutando e propondo para fazer a diferença. O senhor citou várias ligações asfálticas aí. Isso tem o seu dedo? Por que o seu empenho se o senhor ainda não é um deputado? Eu já tive a oportunidade, como em 2019, de liderar lá na FAMURS, como presidente dos municípios sem acesso asfáltico hoje. O movimento onde quando nós tínhamos 63 cidades naquele momento que não tinham acesso asfáltico. Das 63, 10 era aqui no Alto Uruguai, 63 em todo o estado. E a gente mostrou que através da união com os nossos prefeitos e o diálogo lá no governo do estado, a gente conseguiu sensibilizar o governador e colocar como prioridade. Isso acho que é um feito, porque muitos não acreditavam. Também o pessoal dizia lá, Marcelo, não adianta, essas comissões sem acesso asfáltico já existe há anos e a gente não consegue resolver o problema. Mas de 2019 até 2026, a gente vai chegar agora nesse semestre com todas as obras anunciadas, que falta agora 12 municípios, e o compromisso do governo agora é anunciar nesse semestre todas essas obras no estado. E a gente poder ver todas essas obras andando em 2027 está concluída. 2027, todos os municípios do Rio Grande do Sul
vão estar conectados com um caminho pavimentado, que isso traz dignidade, traz desenvolvimento. O pessoal que tem algum parente no interior sabe, quando tinha estrada de chão, às vezes nem o transporte não ia lá. Se você mandasse uma mercadoria hoje, as pessoas diziam, lá em Barra do Rio Azul eu não entrego porque é estrada de chão. Ou vou uma vez por mês. Então, isso era uma discriminação, era um desafio. Na saúde, as pessoas às vezes percorrer, você imagina, vou dar um exemplo pessoal da cidade que tem a maior distância de estrada de chão no Rio Grande do Sul, que é lá em Garruchos. Garruchos está a 60 quilômetros de São Luís Gonzaga, que é lá na região da fronteira. Imagina o sofrimento dessas pessoas para poder acessar um serviço de saúde, para poder se deslocar, e agora a obra está avançando. Eles dividiram, acho que em algumas etapas, e o governo do estado já está avançando a obra para poder até ano que vem concluir e poder conectar. E aqui na nossa região todo mundo já viveu essa experiência. Falei antes, Itatiba do Sul, que ficou 50 anos esperando para poder ter o acesso asfáltico, e hoje vê o desenvolvimento chegando lá, oportunidades na área do turismo, oportunidades na área do agro, avançando em outros setores, porque o asfalto gera oportunidades. As pessoas querem continuar morando onde nasceram, onde tem as suas famílias, porque no passado muitos dos nossos familiares tiveram que ir para Erechim, Passo Fundo, Chapecó, para outras cidades aqui do nosso estado ou do Brasil, porque a agricultura era difícil. Era carroça, era arado, era saraquá para plantar o milho, o feijão, e hoje a gente viu uma modernização do campo. E essa modernização está permitindo que as pessoas, o jovem, possa continuar morando lá no campo, ganhando dinheiro, mas para isso precisava ter infraestrutura, o asfalto, chegar a fibra ótica. Agora a gente já tem a opção da internet via satélite. Então os municípios têm trabalhado muito para isso, a energia trifásica chegando no campo. Então esses desafios aí que a gente tem que continuar agora identificando as novas oportunidades que a gente tem, e você então poder estar lá junto do governo do estado, junto do governo federal, levando as demandas e levando as sugestões para a gente poder buscar que os recursos cheguem aqui na ponta hoje. Acho que uma das maiores bandeiras que eu tenho defendido é que, além de ter menos Brasília, a gente tem que ter menos Porto Alegre. Por que eu falo menos Porto Alegre? Que ainda, por mais que avançou nos últimos anos aí no governo Eduardo Leite, melhorou muito a parceria com os municípios, é o governo que mais teve convênios com as cidades, para a área do esporte, para a área do turismo, para a área da infraestrutura, na área da saúde. Inclusive, o vice-governador Gabriel Souza esteve aqui na última semana anunciando os recursos para uma nova UBS lá no bairro Atlântico, uma parceria do prefeito Paulo Polis com o governo do estado, e mais de 2 milhões de reais. Então veja quantos investimentos estão vindo e vai melhorar o atendimento da saúde lá naquele bairro. Mas ainda a gente pode ser mais rápido. O que eu tenho defendido é que os municípios apresentem o projeto lá no governo do estado. Você vai pavimentar a rua A, você vai fazer o empreendimento turístico X, você vai construir ou fazer uma melhoria na área da saúde, que seja um plano de trabalho simplificado e que o dinheiro chegue rapidamente lá no município. Isso é para o cidadão entender, porque a gente não pode mais perder 9, 10 meses para ver uma obra começando. E no governo federal é ainda pior hoje. Um recurso que é anunciado no governo federal, ele leva em média 3 anos para ser executado. Então vocês imaginam, isso acaba demorando para a obra executar, ela encarece, né? Quem vai contratar, quem vai prestar o serviço, o empreendedor lá para o poder público sabe que vai ter um desafio às vezes para receber. Então isso que nós temos que estar trabalhando para mudar. Tem que ser que nem uma empresa, a gente tem que ter o recurso lá e você poder ser ágil para poder executar, porque o cidadão precisa ter a obra e o município tem a expertise para executar. É os prefeitos, é os vereadores que conhecem o dia a dia aqui e sabem como é que tem que fazer o empreendimento. Tem que terminar a burocracia, tanto no governo do estado, no governo federal. A máquina lá tem que enxugar hoje. Eu enxergo que hoje não tem mais necessidade de ter uma infraestrutura daquele tamanho, com toda a modernização. Como é que numa empresa você consegue uma pessoa, às vezes, está atuando por 4? E tanto no governo do estado, no governo federal, você vê os departamentos cheios. Claro que a transição você tem que respeitar quem fez o concurso agora e terminar essa fase. Mas o estado e o governo federal tem que ser pensado para os próximos 50 anos e trazer toda essa modernização da tecnologia, inteligência artificial, para melhorar o serviço público na palma da mão, para enxugar a máquina e o dinheiro sobrar para poder ajudar as pessoas. Qual é a tua opinião sobre a pavimentação da Transbrasiliana ou a duplicação da RS 135? As duas são importantes hoje. A Transbrasiliana, ano passado, foi feito um grande movimento, mais uma vez a união da região, onde
todas as lideranças, dependendo de partidos, estiveram lá em Brasília. Foi a proposta mais votada pelos deputados federais e senadores na emenda de bancada que eles têm. Foi conseguido um valor simbólico de 15 milhões, mas o objetivo era conseguir a rubrica para o governo federal, que lhe dava a desculpa que não estava previsto no orçamento. Então, o projeto estava pronto, pela primeira vez na história, em 2024 ele ficou pronto, que esse movimento começou em 2020, lá com o nosso prefeito de Ipiranga do Sul, Mário Seron, junto com uma comissão entre Erechim e Passo Fundo. Foram 4 anos de batalha para poder ver esse projeto sair do papel. E quando o projeto ficou pronto, faltava a rubrica e orçamento. Aí teve uma reunião, então, com o ministro dos Transportes, a comissão aqui de Erechim e Passo Fundo, e o ministro falou, consiga o dinheiro lá na Câmara dos Deputados, com os deputados do Rio Grande do Sul, uma rubrica que o restante nós vamos colocar. Então, foi feita essa mobilização, foi conseguido, e agora está se aguardando realmente que o governo federal cumpra a sua parte hoje. Que agora a rubrica está lá, tem 15 milhões, eles têm que colocar no mínimo agora mais 100 a 200 milhões para iniciar os primeiros 10 quilômetros. A gente sabe que não vai fazer os 69 em 1 ano ou 2, mas a gente tem que começar a obra para poder ela avançar, permanecer e ser uma prioridade do governo. A gente já ouviu por décadas, né, que muitas pessoas falaram. Eu falo agora que tecnicamente ela tem todas as condições de acontecer, agora só depende do governo federal cumprir a sua palavra, cumprir o acordado. Eu sei que esse protocolar agora, a nova situação que foi apresentada está aguardando a licença ambiental, que eu particularmente digo que não seria o impeditivo para licitar, mas tudo bem, a gente já está correndo no governo do estado para nos próximos 30 dias que o governo avalie e ele consiga já, estando tudo ok, liberar a licença ambiental para que o governo federal então não tenha mais nenhum empecilho e possa licitar essa obra. A 135 também seria muito importante a duplicação. Eu retornava no último domingo das minhas agendas no interior do estado e o movimento está muito intenso na nossa nesse trecho de Erechim, Getúlio, Estação, Sertão, a Coxilha até Passo Fundo. Acidentes toda semana, eu considero hoje que é uma estrada perigosíssima, não tem acostamento, mas a 135 tem que se achar um caminho, seja pela concessão ou seja pela intervenção do governo do estado, ter as melhorias, mas não adianta a gente se iludir hoje que o governo do estado vai conseguir fazer a duplicação sozinho, não vai, porque hoje, com certeza, olha os desafios que a gente levou. Falei que em 2019 a gente começou o movimento dos municípios sem acesso asfáltico, levou quase 10 anos, 7 anos para poder ver as obras avançar. E você tem vários desafios. O Rio Grande do Sul tem 497 cidades, é um estado do tamanho de um país. Nós temos desafios econômicos, diversidades regionais, nós temos uma região bem desenvolvida com várias empresas aqui na região norte, Vale do Taquari, Serra e Metropolitana. Nós temos grandes áreas com menos indústrias, que é a região da fronteira, a região sul, que são grandes territórios. Estive falando com o prefeito do município de Canguçu, se eu não me engano, são 11 mil quilômetros para manutenção de estradas rurais. Então veja os desafios dessas cidades. E você imagina os trechos de rodovias também são muito longas. Então se você realmente não tiver serenidade, debater os grandes temas, a forma que tem que se conduzir, o atraso das obras, a obra não chegando, os acidentes que acontecem, um pneu que você estoura na estrada, um veículo que é danificado, o prejuízo é muito maior. E principalmente o desenvolvimento não chegar. Então, a gente tem que debater com muita seriedade os temas. É ouvir a sociedade hoje e buscar soluções. Não? Agora, simplesmente a gente é contra isso e vai travar o desenvolvimento. Então, é esse tema que a gente vai ter que aprimorar com muito cuidado. A sua opinião sobre a segurança pública, que é outro tema, né, que está aí afligindo muita gente. É um tema importantíssimo, né? A gente, nos últimos anos, viu no governo do estado a manutenção, acho que teve um avanço nesses últimos 7 anos de manter o efetivo das nossas polícias. Hoje, cada cidade tem no mínimo 5 policiais, as pequenas, e as maiores, um efetivo maior. A renovação de frota, acho que foi inédita pela parceria do governo do estado e das nossas empresas que têm, através do PSEG, colocado ICMS para poder comprar novas viaturas, armamentos, equipamentos de proteção, mas ainda a gente vai ter que avançar muito na parceria de tecnologias. Aqui Erechim é um grande exemplo do programa Sentinela, que é o exemplo do Rio Grande do Sul, que como o monitoramento da cidade através de câmeras e equipamentos eletrônicos ajudam na garantia da segurança. E esse exemplo eu tenho levado para toda a região do Rio Grande, para todos os municípios do Rio Grande do Sul,
que o município, as entidades empresariais, Concepro, tem que estar ao lado do governo do estado, investindo nessa tecnologia, ajudando, porque se a gente esperar que o estado execute tudo, também vai demorar. Agora, quando as prefeituras, as entidades se unem, você consegue investir nesses equipamentos, trazer mais segurança e dar as condições para que os nossos policiais possam acompanhar e ser mais efetivos na garantia da segurança e na diminuição dos crimes. Os números mostram que o Rio Grande do Sul diminuiu e que a gente tem oportunidade ainda para melhorar ainda mais, porque a segurança ela é fundamental para as pessoas poderem investir, para poderem morar com segurança na sua cidade, para poder criar os seus filhos, para poderem sonhar em novos projetos. Então a gente precisa também ter muito diálogo e muito encaminhamento para poder estar aprimorando essas áreas. Quem vem de Santa Catarina ou quem vem do Paraná fala com muita tranquilidade que o nosso estado ficou muito para trás, né? Eu sei que isso mereceria um programa inteiro, né? Mas onde é que nós perdemos o trem da modernidade? Porque, falando só de asfalto. Não, hoje, eu acho que nos últimos anos a gente está recuperando o espaço perdido. Eu acho que a nossa guerra política que a gente viveu no passado, isso eu falo no meu período que eu acompanho, nos meus 14 anos em diante, nós vivíamos muito Isso nos atrasou muito. Uma guerra, muito, né? Estava o governo A lá comandando, a oposição era guerra contra o A. Se estava o B lá comandando, o A era uma guerra contra o B. Então, isso atrasou muito o Estado, porque a gente não debatia os problemas do Estado, a gente não chegava e buscava soluções, porque eu volto a falar, você só ficar criticando, ou você ficar só sugerindo sem trazer propostas efetivas, você não chega a lugar nenhum. Então, nos últimos 7 anos, acho que um grande feito desse governo foi poder ter dialogado com a situação e com a oposição para poder ter feito avanços. A gente sabe que tudo não foi resolvido hoje, não adianta. O Rio Grande do Sul tem muitos desafios, mas a gente tem que concordar que muito foi avançado, muito foi melhorado e que tem oportunidades para avançar ainda mais. Então, comparar o Rio Grande do Sul com Santa Catarina é difícil. O Rio Grande do Sul é 3 Santa Catarina. São 497 cidades contra 290, né, com uma questão econômica muito forte da região ali do litoral, da região aquela Blumenau, Joinville, enfim, que tem uma produção muito forte, e um oeste de Santa Catarina. Então, é uma realidade diferente. Então, o Rio Grande do Sul, como eu falei antes para vocês, pessoal, nós temos cidades que estão a 150 quilômetros uma da outra, com grandes áreas, terrenos que têm desafios de produtividade, que têm desafios para poder gerar renda, e a gente tem avançado com um clima que nós temos vivido nos últimos anos de secas, 3 anos seguidos de seca, 2 anos de enchentes e desmoronamentos. Agora, novamente, nesse ano 2026, estamos tendo informações que outras regiões pontuais sofreram agora com a escassez hídrica. Então, o Rio Grande do Sul tem um desafio grande. E a desproporcionalidade da divisão do recurso público. O Rio Grande do Sul manda quase 100 bilhões de impostos para Brasília e só volta 30%, 40% desse valor hoje. Claro que dentro da República, a gente sabe que o sistema federativo exige esse compartilhamento de mandar o recurso para lá e compartilhar conforme o tamanho e a renda, mas o Rio Grande do Sul sofre, porque você compete com regiões que estão lá no Nordeste ou no Norte, com vários fundos de incentivos, e a nossa região Sul, e nós que estamos aqui na ponta do país, a gente tem dificuldades por não ter esses incentivos para poder competir. E um outro tema que é importante, que nós vamos ter que estar debatendo ainda esse ano e ano que vem, é a questão das ferrovias. Hoje é algo que me frustra muito, que nós estamos novamente, pelo governo federal, sendo desassistidos de ter as nossas rodovias tão sonhadas. Quem é que vai assumir no lugar da Rumo aí agora? Aí agora que é o debate. O governo federal está montando um novo edital. Volta para o governo, está sendo montado um novo edital e agora vai ter uma nova licitação. Só que eles apresentaram só, em princípio, o anteprojeto aí da licitação, o termo de referência, está prevendo de manter somente o trecho ali de Cruz Alta, Santa Maria, Cruz Alta, a Rio Grande. E nós precisamos do norte do estado, do sul do estado, fronteira. Nós temos que conectar os países desenvolvidos. É por trem que tu escoa a produção, para tu reduzir custo, e tu não vai diminuir tu não vai gerar desemprego, tu vai gerar mais desenvolvimento, tu vai gerar menos desgaste nas rodovias, tu vai gerar redução do frete, tu vai gerar menos acidentes.
nós temos todo um debate que tem que ligar aqui com Santa Catarina. Eu acompanhava uma entrevista do presidente Neivor Canton, da Aurora Coop, que as nossas cooperativas aqui precisam uma conexão via trem para ligar com o Centro-Oeste, onde está a concentração do grão, para poder reduzir o custo de produtividade. E não está sendo... O governo federal não está muito devagar nesse tema. Então, nós precisamos avançar com muita união, com muito diálogo, para poder pedir que as nossas ferrovias avancem primeiro no sistema de carga, e depois um sonho era ter trens para transporte de pessoas hoje. Você imaginou hoje ter um trem como tem lá na Itália, no Japão, onde eu tive a oportunidade de deslocar 400 quilômetros em apenas 2 horas. Nós poder sair de Erechim, imagina o sonho de ter um trem de Erechim, Passo Fundo, Soledade a Porto Alegre. 2 horas você está em Porto Alegre, com segurança, né, com transporte rápido, o prazer de poder estar visualizando todas as belezas das nossas regiões. Isso é possível, mas também não vai ser o governo que vai executar. Tem que montar uma parceria público-privada, onde o governo ajuda uma parte e outra parte, a iniciativa privada, vem e implementa esses investimentos tão importantes para desenvolver a nossa região e o nosso país. Nós temos alguns minutos, um pouquinho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que está a sua pré-candidatura. A caminhada está muito boa hoje. Eu acho que eu tenho dito para as pessoas que estão me ajudando, que estão colaborando, que estão abraçando essa causa, que a história começou. O exemplo de Barra do Rio Azul, uma pequena cidade onde a gente transformou, é o cartão de visita, é o trabalho que a gente mostra que quando tem gestão você pode mudar a realidade de uma cidade. O trabalho da AMAL como presidente e como presidente da FAMURS em 24 e 25 foi fundamental para a gente poder ter conhecido todos os municípios, ter mostrado a nossa forma de gestão, que é de diálogo, que é de construção, que é de pensar as nossas cidades e o nosso estado não para um mandato de 4, mas pensar o Rio Grande do Sul e as cidades para 10, 20, 30, 40 anos, porque assim nós vamos estar pensando em desenvolvimento. E quando você pensa assim, você não vai fazer ações pontuais, você vai a longo prazo gerar o desenvolvimento tão importante para a gente poder ter toda aquela qualidade de vida que a gente quer. E a gente tem uma parceria em mais de 200 municípios hoje. Isso é importante, porque a gente gostaria de se eleger, né, somente no Alto Uruguai. E o Alto Uruguai teria voto para isso, mas infelizmente são 32 cidades, 160 mil eleitores, mas a gente sabe que o processo eleitoral, os candidatos que vão estar disputando, todos acabam, de alguma forma ou outra, buscando votos aqui na região. Então, a gente também tem parceria em outras regiões. Eu tenho uma caminhada ao lado do deputado federal Darley de Deus, que tem nos ajudado muito, que tem sido parceiro aqui da região, parceiro em outros municípios, e a gente tem apresentado já as demandas para ele, a gente está conseguindo já recursos para poder ajudar aqui na região e em todo o estado. Mas a gente precisa muito que a região olhe com carinho todas as propostas dos pré-candidatos, que realmente quem tem conhecimento, de quem sabe os caminhos para em conjunto poder buscar as melhorias, como nós falamos antes. Um deputado que tem conhecimento, que tem diálogo e que persiste, pode ajudar muito a sua região, pode ajudar muito as cidades e fazer a diferença. É essa forma que a gente tem defendido a nossa pré-candidatura. Ser uma pessoa que propõe, uma pessoa que vai estar dialogando, que vai estar presente na comunidade, porque a presença hoje, eu tenho percorrido os bairros de Erechim, percorrido os municípios da nossa região, os municípios do nosso estado, e quando você está presente, você consegue olhar no olho do cidadão, você consegue ouvir o problema e você consegue já fazer o elo e buscar os caminhos. A gente tem o conhecimento, a gente já entra em contato, hoje usa a ferramenta do WhatsApp, e consegue buscar o encaminhamento. E principalmente, também não ser aquele político enrolão. A gente tem que saber o que dá para resolver e as situações, quando não dá, explicar por que não dá e mostrar um caminho alternativo, porque é assim que a gente vai poder conseguir avançar como sociedade e buscar os investimentos necessários aqui para Erechim, para o Alto Uruguai e para o Rio Grande do Sul. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Tens mais 1 minuto. Hoje, obrigado aqui pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Volto a falar, pessoal, nós temos que debater política. Às vezes, por mais que você está frustrado, por mais que você acha que o sistema não tem mais jeito, mas quando a gente vê 16 a 20% de pessoas não votando hoje, essas pessoas estão permitindo que o sistema continue do jeito que está. Então, ouça as propostas, analise o histórico dos pré-candidatos, analise o cenário do governo do estado, do governo federal e participe do processo, pessoal, sugerindo, fazendo a crítica construtiva,
para que a gente possa ter boas pessoas que vão estar batalhando pela nossa cidade, pela nossa região e pelo nosso estado. Uma excelente semana a todos e vamos juntos, pessoal, batalhar aqui pelo Alto Uruguai e pelo Rio Grande do Sul. Muito bem, esse então foi Marcelo Arruda, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Agradecemos a todos aí de casa e até uma próxima. Boa noite. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.